onde escreveu João, capítulo de número 4, e eu vou ler novamente para aqueles que chegaram depois. Se você tem caneta, anote o tema e alguns versículos que iremos consultar para auxílio da doutrina. Capítulo 4, versículo de número 19 por diante. Diz assim a sublime palavra de Deus: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai o procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quem pode dizer amém? Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de repetir o tema que nós vimos. Parece um tema assim, que não tem muito a ver com doutrina, mas os irmãos vão entender. O tema de hoje é o verdadeiro adorador, baseado no capítulo 4 e o versículo de número 23, que diz: Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Diga amém. Queridos, o tema, o verdadeiro adorador, por que esse diálogo entre a mulher samaritana e Jesus, e essa preocupação, onde se deve adorar a Deus? E esse diálogo Jesus deixou claro que a hora vinha e que a hora era, e era chegada, o lugar de adorar a Deus. Veja só, o verdadeiro adorador adora a Deus independente das circunstâncias. Ele não adora a Deus de acordo com a circunstância ou o momento. Os irmãos, daqui a pouco eu explico. Por exemplo, o verdadeiro adorador adora a Deus na alegria, na tristeza, na bonança ou na escassez, na saúde, na doença, no emprego ou sem emprego. Ou seja, em todas as circunstâncias, ele adora a Deus. Ele não depende de circunstância. Ele adora a Deus de todo jeito. Ele é, infelizmente, de pessoas que acham ou pensam que tapia Deus, que camufla-se diante de uma falsa adoração e, por incrível que pareça, o falso adorador, ele adora, ele engana às vezes o pastor, engana às vezes a igreja, engana às vezes todo mundo, mas ao papai do céu ele não engana, porque Deus conhece quem é o verdadeiro adorador. Diga comigo, Deus conhece o verdadeiro adorador. E eu queria somente tomar dois exemplos para a gente, em sessão de introdução. Eu queria tomar dois exemplos sobre pessoas que eram o verdadeiro adorador, a ponto de tomarmos como modelo
uma das maiores dificuldades de Israel na época. Abacuque foi um profeta que ele profetizava em cântico, e ele encarou uma das mais terríveis dificuldades de Israel. E o povo ficava em desespero, porque os inimigos invadiam, saqueavam, levavam tudo e deixavam o povo a mercê da sorte. E quando Israel, na escassez, começava a se erguer, começava a plantar, que vinha a boa colheita, os inimigos vinham novamente, saqueavam, deixavam estrago, e o povo ficava sem ânimo, não havia mais adoração, as harpas foram suspensas, os campos desapareceram, e aquela calamidade total que ninguém mais adorava ao Senhor, não tinha prazer, a calamidade era tão grande que o povo não adorava mais, a ponto que o profeta Abacuque, ele era afrontado, ele era como profeta, dizendo: e agora? Cadê o Deus de Israel? E começava a dizer: a situação é essa, olha aí a situação do Deus poderoso, olha o Deus que diz que cuida do seu povo. E isso eu quero parafrasear o que o povo impressionava, colocava Abacuque na prensa. Aí eu queria que alguém abrisse agora, por favor, e lesse comigo Abacuque, capítulo de número 3, é muito conhecido. Vejam o que Abacuque disse para esta época e para as afrontas e as indagações do povo diante de uma severa calamidade. Capítulo 3, versículo 17 e 18. Leia, por favor. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E pode dizer amém? Eis aqui um exemplo modelo de alguém que é verdadeiro adorador. Ele quis dizer, eu quero parafrasear esse texto, ele quis dizer assim, quando o povo diz: olha aí, essa situação, cadê Deus? O povo não está mais adorando, e em forma de ironia dizia para Abacuque: cadê o povo para adorar? Aí Abacuque, em voz de autoridade, em forma de cântico, ele diz: portanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja vaca, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, o campo não produza mais mantimento. Aí ele diz: todavia, aleluia, todavia eu exaltarei o meu Deus e adorarei a Ele. É como Abacuque disse: ei, você pensa que eu adoro a Deus pelo que eu tenho ou pelo que eu sou? Não, eu adoro a Deus independente do que eu tenho e do que eu sou. Quem pode levantar as mãos para os céus e adorar o Senhor Jesus Cristo, e Ele está aqui. Abacuque disse que ele adorava a Deus, não pelo que Deus daria a ele, não pelo que Deus faria, não pelo que Deus faz. Abacuque deixou claro nesse texto que ele era um adorador, independentemente da circunstância. Adorador, adora a Deus. Veja que coisa incrível, irmão. A gente falando isso parece até um curto tempo. O verdadeiro adorador, o vice da Natal, toma sempre conosco. O verdadeiro adorador adora a Deus, olha só, escuta essa, até morrendo. Pronto, pastor, essa agora é novidade. Eu vou dizer direito para você ouvir: o verdadeiro adorador adora a Deus até morrendo. E diz na Bíblia, conhecemos na Bíblia de pessoas que morrendo, não deixavam de adorar a Deus. Eu vou dar dois, embora tem muitos. Eu vou dar o primeiro exemplo, os irmãos podem conferir
Ainda no livro de Atos, embora ele não morreu, capítulo 16, versículo 25 ao 33. Paulo e Silas adoraram a Deus, mesmo preso dentro de um calabouço, algemado, depois de levar uma pisa. Olhe para mim, deixa os irmãos se organizar aqui. Escute, Paulo e Silas tinham levado uma pisa daquelas que vocês já conhecem. Diz que as cordas fogo mesmo. Aí Paulo e Silas começou a adorar, a louvar a Deus. E o que aconteceu em meio àquilo? Papai do céu que olhou. Não está escrito na Bíblia, eu quero aqui trazer uma conjectura. Deus do céu, que acredito que se virou para os anjos e disse: estão vendo aí? Ali está um verdadeiro adorador. Não depende de circunstância. Porque se Paulo fosse um falso adorador, em meio àquilo ali, ele dizia: que Deus é esse? E Deus está me vendo nada. O que, Silas? A gente só fez o bem. Mas quem é verdadeiro adorador, ele não depende de circunstância para adorar. Ele faz feito o patriarca Jó, que vocês conhecem. O que foi que Jó disse? É mais um exemplo. Jó disse o quê? Ainda que ele me mate. Oh, que coisa linda, irmão. Dá para você dar uma glória, dá para você adorar Jesus esta hora. Jó, você já viu o que diz os historiadores, os pesquisadores? Irmão, se você contemplasse Jó, você tinha nojo até de passar perto dele. A lepra era lepra tão profunda que era da ponta do pé à cabeça, e era aquela lepra que escorria aquele líquido, aquela água, e ele não suportava tanto o mau cheiro, o odor daquela lepra imunda. Ela coçava, era uma calamidade total. E quem ficava de lado de Jó, torcendo para Jó amaldiçoar e blasfemar, era Satanás. Satanás ficava dizendo: eu quero ver agora. Escute para cá. Satanás do lado: eu quero ver agora. E Deus do outro lado: você vai ver. Satanás dizendo: Senhor, eu quero ver ele agora. E Deus lá do outro lado: você vai ver. Que homem que nem Jó não tem, nem antes nem depois. Ele é temente e sincero. Esse homem eu me agrado. Olha só, Satanás torcendo e Deus conhecendo um verdadeiro adorador. Aí, por meio da circunstância, aparece a mulher de Jó, que só sabia oferecer sacrifício quando Jó era tombado. Porque a Bíblia diz que Jó foi o homem mais rico do Oriente. Não havia ninguém mais rico do que Jó. Naquele apogeu, acredito que a mulher de Jó andava nas carruagens. Acredito que naquele apogeu, a mulher de Jó era a primeira que chegava no santuário e dizia: Jeová, meu marido é pobre e rico. Mas quando as coisas se estreitou, ela apareceu para Jó: olha para cá, eu quero só fazer uma conjectura, olha para cá. Do estado precário dele, disse: Jó, tu ainda retém tua fé nesse Deus? Tu ainda acredita nesse Deus, Jó? Amaldiçoa esse Deus e morre. Aí Jó disse: mulher, tu fala como uma louca. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia, quando eu sinto Deus nesta noite falando para cada um de nós que Ele procura quem é verdadeiro adorador. Ele disse: mulher, tu fala como uma louca. O meu Deus, Ele me deu, Ele tira. Eu vim nu e não vou tornar.
Glória